Oi, gente! Hoje eu estou aqui para gravar mais uma paróquia. Dessa vez é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Porto das Caixas, Itaboraí, Rio de Janeiro. Gente, essa igreja fica bem longe daqui também. Ela fica na Avenida Nossa Senhora da Conceição, sem número, Porto das Caixas, Itaboraí, Rio de Janeiro. Fica mais ou menos 60 quilômetros do município do Rio de Janeiro. Essa igreja, ela foi construída por volta de 1717. O padre atual é o Wilson Ramos. Porém, gente, nós assistimos uma missa, foi com outro padre, foi o padre Cícero Chaves. Então, vou contar para vocês qual foi a minha, assim, os meus sentimentos ao entrar nessa igreja. Que para mim, assim, eu já estava com o coração palpitando em chegar nesse local, porque era uma igreja que houve um milagre. Então foi lá. Quando eu entrei na igreja, eu me deparei com Jesus Cristo lá no altar. Gente, quando eu olhei aquela imagem que verteu sangue, mais ou menos por volta de 56 anos atrás, mais ou menos assim, no dia 26 de janeiro, o meu coração ficou, sabe, acelerado. Aí eu fui, entrei, Jesus lá no altar. Tem uma escadinha que dá para você subir e ficar bem pertinho dele. Foi o que eu fiz. Subi a escadinha, cheguei lá em cima, só que agora ele está com um vidro, né, que não dá para a gente tocar na imagem. E aí eu coloquei minha mão só e fui me acalmando, né? Porque como eu sempre falo, a gente tem que ir, né, para mostrar para vocês a beleza que é dentro dessas igrejas. Então, fiz o meu pedido, desci uma outra escadinha e fiquei olhando a igreja todinha, porque eu estava muito emocionada, gente, muito mesmo. A igreja tem Jesus lá no altar, ela é toda branquinha, com detalhes dourado, e também tem vários quadros, né, na parede, que é a Via Sacra de Jesus Cristo. Tem capelas dentro da igreja, as capelas também com várias imagens. E aí, devido a esse milagre ocorrido há 56 anos, a igreja ficou pequena. Ela foi assim, é necessário fazer um anexo de outra igreja. Ao sair, é pertinho. Você vai atrás dessa igreja, já tem uma outra paróquia, que também eu entrei para filmar e vou mostrar para vocês como é que é lá dentro. A igreja tem Jesus Cristo no altar, crucificado, já uma outra imagem. Tem do lado direito São Paulo da Cruz e do lado esquerdo Nossa Senhora da Conceição. Gente, aí você olha a toda a volta, você vê vários quadros, né, mostrando a via sacra de Jesus Cristo. Então você fica assim emocionada com todo aquele aparato lá, porque é bem grande mesmo, gente. Então, nós, o grupo, né, que a gente vai, né, visitar as igrejas, mais de 40 amigas, e aí a gente assistiu uma missa. A missa foi com o padre Cícero Chaves. Nossa, a homilia do padre Cícero, gente, ela foi tão esclarecedora para a gente que deixou assim o coração super quentinho, cheio de paz, gente. Olha, e voltando a falar do milagre, gente, olha, essa igreja, por volta de 26 de janeiro de 1968, houve um milagre. O milagre ocorreu mais ou menos assim. Naquela época, o padre era responsável dessa paróquia, era Carlos Guilherme. Esse padre, ele notou um líquido vermelho próximo à imagem, na sacristia. Ele olhou aquele líquido vermelho e aí ele ficou preocupado. Aí ele resolveu limpar aquele líquido e já estava próximo a começar a missa. E aí ele começou a missa e durante a missa ele começou a perceber a inquietação do povo. Gente, eles começaram a ver
que a imagem estava vertendo sangue, e exatamente da boca, do joelho, e todo mundo falando, gente, que é aquilo, aquela aflição, porque eles não tinham, não estava sem noção de que o que estava acontecendo naquele momento. Aí o padre percebeu que era novamente aquele líquido vermelho, porque ele imaginou que por ser janeiro, por estar em pleno verão, ele pensou que aquele líquido vermelho fosse tinta, porque a imagem já era muito antiga, já tinha mais de 300 anos. Então, ele limpou com essa intenção, mas quando ele viu essa inquietação dos paroquianos, aí ele percebeu que era algo sobrenatural. E aí ficou todo mundo eufórico com aquilo e espalharam para a cidade toda, e aquilo foi crescendo, mas teve que fazer chamaram o farmacêutico foi, esse farmacêutico, seu Enéas, ele foi lá, ele era bioquímico, ele levou para o laboratório, ele fez, né, todo aquele aparato todo e chegou à conclusão, 4 dias depois, que era sangue humano. Gente, aí que a cidadezinha cresceu com tanta procura, e era pessoas, né, de carro, de ônibus, caravana, e a cidade ficou pequena, gente. Então, todo mundo queria ver o sinal, o milagre, né? E aí iam pessoas de todo o Brasil. E eu, na época, era criança, mas eu lembro que minha mãe falava desse milagre lá em Porto das Caixas. Ficou assim muito, muito falado mesmo na mídia, jornais, era rádio, televisão, tudo comentando esse milagre. E ficou década de 70, 80, 90, e aí foi aos poucos diminuindo. Nesse auge, né, eles resolveram fazer uma outra igreja, só que eles fizeram um santuário, o santuário de Jesus crucificado. Esse santuário eu não entrei, gente, porque eu só vi dentro do ônibus passando, e eu percebi o seguinte, que esse santuário tem a imagem, né, o formato da coroa de Cristo. Gente, eu assim, prometo que eu volto lá para filmar tudo por dentro. Me deixou assim muito feliz, né, de ver aquele santuário lindo, mas não deu para entrar. Mas uma coisa que eu quero lembrar a vocês, que as pessoas deixaram de ir, né, foram aos poucos deixando, porque é necessário para eles ver o sinal. Aí eu pergunto para vocês, é necessário ver o sinal ou crer em Jesus? Basta você ir lá na igreja, basta você pedir a Jesus que o milagre acontece. Outra coisa que eu quero falar, que foi uma colega que foi junto com a gente, né, nesse grupo de 40 amigas, o nome dela é Mary. A Mary tinha me pedido, né, que a gente, assim, as pessoas escolhem também as igrejas, não é só eu que escolho, não. E aí ela escolheu ir a Porto das Caixas. E ela falou que ela tinha que pagar uma promessa lá. E eu fiquei assim, né, pensando, né, que será que ela vai pagar, né? Mas tudo bem, não perguntei. E aí nós fomos. Eu pedi, né, a Gisele é a guia turística, que organiza todo esse tour religioso, e aí nós fomos. E ela, né, chegando lá, ela pagou a promessa, que tem uma sala, né, a sala das promessas, onde as pessoas entregam, né, tudo que, no caso, recebeu de bênção, né, no caso, tem pernas, tem pé, tem casas, tudo de cera, tem vestido de noiva, tudo por graças alcançadas, e as pessoas levam, né? Muito legal a sala das promessas. Eu até tirei foto, vou mostrar isso para vocês. E aí ela me contou, depois que ela pagou a promessa, que ela me contou qual foi a promessa dela, o pedido dela para Jesus. Foi mais ou menos assim, foi por volta, ela foi com um casal de amigos em 1997. Ela tinha casado há pouco tempo, já tinha um filho de
8 meses e a situação estava um pouco apertada, porque ela pagava aluguel e uma criança pequena, vocês sabem como tem gasto. E aí ela foi com o marido, José, junto com um casal de amigos. Chegando lá, ela deparou com várias outras pessoas, né, falando que lá ocorreu um milagre, se você faz um pedido, o pedido acontece. Então ela, né, ficou assim muito animada e ela queria muito uma casa própria. E aí ela ajoelhou, pediu para Jesus e ficou fazendo pedido a ele que ela necessitava, que o marido era recém, ele, como é que se diz, ele entrou para bombeiro, tinha passado há pouco tempo no concurso, e o dinheiro já era apertado, porque tinha que pagar aluguel, tinha que pagar passagem, os gastos, né, que tinha com a criança. E aí, a criança é o Gustavo, né? E aí ela fez esse pedido, passaram, veio embora. Quando foi 3 meses depois, eles estavam, né, em casa, aí recebeu uma ligação de um dos colegas que tinha, assim, um condomínio que estava vendendo as casas. E houve uma desistência, tá? Só com desistência. Esse condomínio era só o condomínio de bombeiros. E aí houve uma desistência e falou que ele teria que ir no dia seguinte, com toda a documentação. E aí ele foi no dia seguinte, juntou toda a documentação, foi eufórico. Ele falou que quando chegou lá, o seu José falou que parecia que já estavam esperando ele para poder fechar o negócio. Foi o que aconteceu, gente. Ele estava com toda a documentação em dia, e aí fechou o negócio, e aí comprou a tão sonhada casa própria. Então, eu quero, assim, deixar bem claro para vocês. A Mary acreditou. Não foi necessário ela ir lá naquele período de 1968, que foi na época que houve, né, a imagem verteu sangue. Não foi necessário. Ela acreditou, né? Ela acreditou que o milagre acontecia, ela pediu e o milagre aconteceu, gente. Eu quero deixar bem claro isso. Não é necessário, gente, ver sinais. Basta você crer. E hoje ela está, né? Ela foi lá, passaram-se 27 anos depois, ela foi lá, levou a casa de cera e agradeceu o milagre que aconteceu na vida dela. Então, gente, não espere sinal. Acredite que Jesus faz um milagre na nossa vida. Por hoje é só. Deixe seu like, se inscreva no canal e amém.